No Estado de Direito, assentado no sistema republicano como o nosso, que é democrático, todo gestor público ele tem a obrigação de explicar, e explicar muito bem, o manuseio do dinheiro público. Quando se fala em pré-sal, quando se fala em PAC, além dos impactos do progresso, do desenvolvimento social, ou físico, ou urbano, que seja, há também um ângulo do investimento público, do dinheiro público que é utilizado nessas obras e nesses serviços. Aonde tem dinheiro público, dentro do princípio republicano, há que haver prestação de contas. Aí entram os tribunais de contas. Muitos desses recursos serão utilizados em parceria com os estados, em parceria com os municípios. Obviamente que os tribunais de contas estaduais cuidarão da fiscalização, da aplicação desses recursos em nível estadual e em nível municipal. Ainda dentro desse princípio republicano, em que o gestor público deve prestar contas do dinheiro que ele utiliza, é importante frisar que o aspecto transparência é fundamental. O dinheiro é público, o dinheiro é da sociedade, arrecadado de várias formas, sendo que a principal delas é através dos tributos, dos impostos. Então é preciso que, no nosso sistema, haja realmente muita transparência e os tribunais de contas fazem esse papel de dissecar esses gastos, dissecar a aplicação desses recursos para entender como é que se deu todo esse mecanismo, toda essa engrenagem, para emitir um parecer, eventualmente aprovando ou rejeitando essas prestações de contas, no sentido de orientar a sociedade e subsidiar o Ministério Público e o próprio Judiciário. O Tribunal de Contas tem toda uma estrutura montada nesse sentido técnico-operacional para poder entender bem a aplicação desses recursos. Então o papel dos tribunais de contas é fundamental, sobretudo no Estado de Direito democrático, em que o gestor público deve prestar contas à sociedade. E o principal instrumento de análise dessa prestação de contas são os tribunais de contas. Um outro aspecto a ser abordado é quanto às tentativas, através de algumas iniciativas parlamentares, isso tramita no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, algumas propostas que visam alterar o trabalho dos tribunais de contas e outras propostas que visam até a extinção dos tribunais. Alterar a forma de trabalho dos tribunais é sempre salutar. Todas as formas de organização precisam ser renovadas, precisam ser modernizadas. Então toda aquela proposta que visa adequar o tribunal de melhores instrumentos, ela, na minha ótica, é sempre bem-vinda, porque soma ao esforço de fiscalização, de estruturação e de dotar os tribunais de verdadeiros instrumentos para atender essa demanda social, que é acompanhar os gastos públicos. Agora, as propostas que visam extinguir os tribunais, eu entendo que elas estão na contramão da evolução democrática brasileira. Se o Tribunal de Contas é um órgão que fiscaliza, que ajuda a sociedade no entendimento de como o dinheiro público foi usado, é inexplicável querer acabar com os tribunais. Terminar por fim aos tribunais é facilitar a corrupção, é facilitar o gasto público sem controle. Enfim, não é um dado positivo para a sociedade. Agora, se o tribunal tem falhas, se o tribunal tem realmente algumas ineficiências, vamos trabalhar no sentido de superá-las e não no sentido de acabar com os tribunais. Isso é inadmissível no meu entendimento, sobretudo porque estamos no Estado de Direito democrático. A outra questão colocada a respeito da interligação, da interseção que os tribunais de contas têm com os tribunais regionais eleitorais é muito interessante. O ano que vem haverá eleição. Os tribunais de contas, eles não têm um papel direto no processo eleitoral. O processo eleitoral no Brasil, de acordo com a nossa legislação, é todo entregue aos tribunais regionais eleitorais, que é o Tribunal Superior Eleitoral. É todo um corpo montado, estruturado, no sentido de garantir eleições livres e democráticas. Mas o Tribunal de Contas, no seu papel fiscalizatório, ele presta algumas informações, ele toma algumas decisões que têm impacto na vida política eleitoral do país. Vamos dar alguns exemplos. Na medida em que o Tribunal de Contas emite um parecer pela rejeição das contas de determinado chefe de executivo, e essas contas de fato são rejeitadas no julgamento da Câmara Municipal, esse gestor público está impedido legalmente de disputar as eleições, porque teve contas
públicas rejeitadas, quer dizer, a aplicação dos recursos públicos, dos dinheiros públicos colocados na mão desse gestor, no entendimento do tribunal e da Câmara Municipal, não foram bem manuseados. Isso implica, então, numa espécie de cassação desse homem público que estará impedido de disputar eleições. Então, o trabalho do tribunal tem impacto na vida eleitoral. Outra questão importante, que é uma interseção que o Tribunal de Contas tem com a vida eleitoral, é quando se dá o último ano de mandato dos prefeitos e dos governadores. A lei de responsabilidade fiscal, justamente para evitar o uso e o abuso da máquina pública em período eleitoral, a lei de responsabilidade fiscal impõe várias limitações na aplicação de recursos públicos, de investimentos e até de endividamento. E cabe aos tribunais de contas fazer a fiscalização do cumprimento dessas regras. E na medida que os homens públicos que estão gerindo esses recursos não obedecem a esses comandos, o Tribunal de Contas também pode penalizar esses gestores e isso também trazer implicações eleitorais, uma vez que a Justiça Eleitoral também verifica esse abuso da máquina, que tem também ações e penalidades que podem caçar esse homem público. Então, de modo que os tribunais de contas têm, de uma maneira indireta, determinada influência no processo político eleitoral. Com relação às prestações de contas dos prefeitos e das câmaras municipais, o volume de contas que o tribunal analisa é um volume grande. Anualmente são cerca de 1.700 prestações de contas que são encaminhadas ao tribunal. E o tribunal, ao analisá-las, tem verificado, historicamente em Minas, que o patamar de rejeição de contas não é um patamar alto. Tem sido um patamar razoável, que gira na faixa de 10% a 20% historicamente. Nós entendemos que o ideal seria que não houvesse rejeição nenhuma. Mas essas rejeições não são de um número muito elevado e são, em grande parte, também em pontos que são muito bem esclarecidos. São pontos que o tribunal consegue visualizar de uma maneira muito clara e tem muita segurança para agir.